Fala meu povo, aqui é Gabriel Alencar, escritor acaso, autor de Personagens Não Bíblicos, Suas Histórias e É a Vida. Deixa eu ver onde será que estão esses livros. Nossa, quem colocou eles aqui bem à vista para todo mundo ver? Mas eu vou colocar aqui na tela também, que agora eu aprendi a editar as coisas, eu sou o bichão mesmo, tá doido. Então, estamos aqui para falar um pouco de literatura, especificamente o que Stephen King, no seu livro Sobre a Escrita, considera como os 3 pilares da boa escrita, né? De todo texto literário, texto criativo. Vamos começar falando aqui a verdade. Gente, olha o título do meu canal. É Escritor ao Acaso. Eu não estou me chamando de profissional, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é a verdade pura e absoluta de tudo. O que eu estou tentando fazer é dar algumas dicas para escritores iniciantes, assim como eu. Pelo que eu já escrevi, pelo que eu já li, deu para aprender uma coisinha ou outra que dá vontade de ensinar, dá vontade de passar. Eu já tive a oportunidade de ministrar um pouco desse conteúdo em oficinas também, então isso facilitou um pouco já o know-how e, para ser bem sincero, é evidente que a gente só aprende fazendo. Esse é o melhor jeito de aprender literatura, mas não significa que a gente não possa ter uma boa base para se guiar, né, para fazer as coisas acontecerem. Então, sem mais delongas, vamos lá, os 3 pilares da escrita criativa. Bom, o primeiro desses é a narração. Narração nada mais é do que o encadeamento de fatos. É você contar vários fatos um em seguida do outro. Um exemplo clássico de narração é quando você chega em casa e alguém pergunta: e aí, como é que foi seu dia? Ah, fui para tal lugar, falei com tal pessoa, vi tal coisa. A narração ela encadeia esses fatos de uma maneira lógica para que o leitor, para que o espectador, para que aquele que está absorvendo essa informação possa entender o que significa esse encadeamento lógico das coisas. A narração ela tem como uma função principal, e se a gente está falando aqui de literatura, especialmente a minha área que é contos, né, pelo menos até então, no conto a gente quer passar a maior quantidade de informação com a menor quantidade de palavras ou de significados possíveis. Então a narração ela tem uma função que é encolher grandes espaços de tempo em poucas palavras. Se você lembrar, por exemplo, dos livros do Harry Potter, sempre aquele finalzinho de ano lá, que ele fica em Hogwarts enquanto o pessoal vai para casa, a autora sempre fala assim, não, então ele ficou lá e as semanas se passaram, ele ia para a biblioteca ler, ia para os dormitórios, conversava com não sei quem e tal. Você vê, é como se você estivesse olhando de cima o que está acontecendo lá embaixo. E é sempre assim um grande período de tempo junto, justamente para dar essa dinamicidade, para passar essa quantidade de informação que é necessária para o leitor, mas ao mesmo tempo que não vale a pena ficar esmiuçando tanto. A narração, ela não pode ocupar todo o espaço do texto. Ela tem que ser usada de modo pontual também, justamente para inserir o leitor ou para dar algumas informações ao leitor que são necessárias para o texto dele. Logo, a narração, então, ela é um dos pilares mais básicos de toda e qualquer história que a gente for contar. A descrição, ela é um pouco, de certa forma, o contrário da narração. Enquanto na narração a gente estava com aquela visão de cima, vendo tudo que estava acontecendo lá embaixo, na descrição a gente vai para o que está perto. A gente pega um único livro e descreve. A capa dele é branca, tem uma mulher desenhada na capa, as letras são amarelas. Veja, a gente começa a tratar do que é menor, daquilo que é essencial para o leitor entender e sentir. Por que eu estou falando isso? Porque a descrição tem muito a ver com sentidos. Eu estou vendo as cores, eu sinto o cheiro de livro novo, eu tenho frio, eu tenho calor, eu tenho medo, eu ouço os carros passando na rua. Tudo isso são pequenos detalhes que fazem com que o leitor se sinta mais próximo do texto. A descrição, ela mexe muito com os sentidos e ela tem essa função então de aproximar o leitor, de colocar o leitor dentro da cena, como se ele realmente estivesse lá. Isso é muito comum se a gente for pensar nos livros de fantasia, em que pega lá e descreve as florestas, os animais, aquelas paisagens fantásticas que faz com que a gente queira estar lá mesmo. Essa visão, tudo isso transporta a gente para aquele mundo. A descrição, assim como a narração, ela tem que ser usada com cuidado. Se você descrever demais, você engessa seu texto. Veja, uma das principais vantagens da leitura é justamente poder usar a imaginação. Se você, como autor, escrever absolutamente tudo que o leitor tem que ver, não sobra espaço. E via de regra, o que você imagina não é tão bom, ou tão bonito, ou tão complexo quanto o que o leitor é capaz de imaginar. Pensa você mesmo, pensa num livro que você já leu, e aí, nossa, agora vai sair o filme dele, vou assistir. Aí você vai, não acredito.
gastei R$ 30 por causa disso, é porque a nossa imaginação ainda é a nossa ferramenta mais poderosa. Então a descrição, ela precisa descrever o que é essencial para o leitor. Ela não pode se delongar demais e ela não pode exagerar, porque isso torna o texto muito rígido e dificulta a leitura. E fica chato, pra ser bem honesto. Chega um ponto que você fica, nossa, tá bom, não quero saber qual era a cor do vestido da mulher, eu quero saber o que aconteceu com ela depois que o marido dela traiu ela. Aí você fica, nossa, tá vendo? Então tem isso mesmo de você saber usar com parcimônia a descrição. O último desses 3 pilares é o diálogo. Veja, quando eu comecei a escrever, eu tinha certeza que eu ia adorar a descrição. Porque o meu autor favorito de todos os tempos, Érico Veríssimo, que eu considero o maior autor da literatura brasileira, era um mestre em descrições. Ele conseguia transportar a gente de tal modo para dentro dos textos que eu ficava maravilhado com aquilo. E claro, eu sou um nerd, né? Leitor de fantasia, tá muito acostumado com descrições longas, né? Que insere o leitor mesmo naquele mundo mágico. Mas, para minha surpresa, eu considero o diálogo mais poderoso dos 3 pilares. Porque o diálogo, ele pode servir para substituir os outros 2 quando usado da maneira correta. Mas vamos com calma. O diálogo, ele nada mais é do que conversa, 2 pessoas falando, uma pessoa falando sozinha no monólogo. Tem a ver com a expressão dos personagens por meio lá da fala deles. Isso é básico, mas existem algumas coisas que precisam ser pensadas no diálogo. Uma das coisas que mais me dá raiva é quando eu tô lendo um livro e a pessoa fala assim: tu vens para minha casa posteriormente? Pelo amor de Deus, ninguém fala assim. Tu vai para casa mais tarde? É assim que fala. Os diálogos precisam transparecer isso. As pessoas, às vezes, quando querem escrever, parece que tem que deixar a coisa muito formal, muito bonita, muito elegante. Não é assim que funciona. As melhores histórias são aquelas com as quais nós podemos nos conectar. E nós nos conectamos com gente que fala que nem a gente. Quem é que consegue se conectar com uma pessoa que não fala o mesmo idioma que ela? É muito difícil. Então isso tem que ser levado em consideração. Os diálogos, eles precisam retratar, eles precisam ser verossímeis. A verossimilhança é um dos aspectos mais importantes do texto. Do diálogo especialmente. Quando eu falei que o diálogo pode ajudar a substituir os outros 2, é porque existe a narração indireta e a descrição indireta. Os 2 acontecem por meio do diálogo e eu acho isso fantástico. Em vez de você dizer, o homem saiu de casa e encontrou a mulher na rua, você faz o seguinte, você pega, coloca assim, o homem saiu da casa e disse, mulher, por que você está na rua? Viu o que eu fiz? Eu transformei uma cena que era mais estática e acrescentei um pouco mais de dinamicidade a ela. Porque agora, não só eu sei o que está acontecendo, que era o objetivo da narração, mas agora eu consigo entender um pouco mais do personagem. Veja, o personagem falou mulher, já me dá um pouco da personalidade dele, né? Já dá algumas características especiais. Veja, o diálogo pode ser uma ferramenta de enriquecimento. Ao mesmo tempo que você consegue descrever o livro branco em cima da estante e tal. O rapaz entrou no quarto e falou, o que é aquele livro branco ali na estante? Viu só a diferença? O diálogo eu considero a ferramenta mais poderosa de todas para poder trabalhar um texto. Claro, ele não é a única ferramenta. A gente não pode predispor das outras 2, é evidente. Mas que ele é muito poderoso, isso é. Bom, o vídeo de hoje era basicamente isso. Gente, é claro que não existe só esses 3 pilares, né? Existem vários outros. Eu só tô falando que Stephen King elencou como os 3 principais. Mas, caramba, existem muitas outras coisas. Entonação, tônus, ritmo. Tem várias outras coisas do texto que seriam muito importantes também. Mas com esses 3, eu digo que é possível já escrever e fazer um bom conto, uma boa história. Porque esses 3 sempre vão estar presentes. Tá, pode ser que às vezes não esteja mesmo e o texto seja bom. Isso é bem legal. Depois que você tem essas bases bem montadas, você consegue começar a brincar com elas de modo que você consiga fazer um texto sem diálogo e ainda assim ele ser completo. Um texto sem nenhuma descrição e ainda assim ser bem impactante, bem perfeito. Isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Nas oficinas que eu dou, isso é muito fácil de aprender porque a gente aprende na prática. Assim, não, mas se nessa parte a gente fizesse isso, fizesse aquilo e tal. Então tudo isso facilita demais na hora. Bom, agradeço todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, sou Gabriel Alencar, escritor. Acaso, escreve aí e vamos embora.